Noite aí. Para eu saber quem é que está assistindo, deixa o seu boa noite. Para eu saber quem é que está nos acompanhando, tá bom? E já vai deixando a sua Bíblia aberta aí no livro de 2 Reis. Hoje nós vamos falar sobre coragem para enfrentar a vida. O tema de hoje é coragem para enfrentar a vida. Nós passamos por grandes problemas, por grandes situações, enfrentamos grandes situações, passamos por grandes problemas e, como em tudo na vida, nós precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem para fazer, enfrentar e viver, né, as coisas e aquilo que nós não temos vivido, não temos feito, não temos, assim, passado, né? A coragem é uma das características do cristão. A coragem. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo. A coragem é uma das características do cristão e nós precisamos tê-la constantemente manifestada em nossas vidas. Diante dos problemas que nós passamos, diante dos problemas que nós enfrentamos, diante dos problemas que nós vivemos, é necessário ter coragem. É necessário termos coragem para fazermos o que precisa ser feito, para vivermos as promessas de Deus. Ninguém vai conseguir viver as promessas de Deus sem coragem, tá? Ninguém vai conseguir viver as promessas de Deus ninguém vai conseguir alcançar os sonhos de Deus, os planos de Deus. Ninguém consegue viver seus próprios sonhos, seus próprios planos, os seus projetos, se não for por coragem, tá? Vamos falar com Deus e nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 4, tá bom? Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Pastora Rita e pastor Silas, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo teu carinho, pela tua bondade e misericórdia e pedimos ao Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, que fale conosco e que o teu Espírito nos encha de coragem nesta noite para enfrentarmos as situações da vida, para enfrentarmos, Senhor, e vivermos as promessas, os sonhos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado por cada um que está nos assistindo, obrigado por cada um que irá nos assistir. Nós agradecemos ao Senhor no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus já começa em Timóteo falando que nós não recebemos um espírito de medo, mas recebemos da parte do Senhor um espírito de amor, de confiança, de fé. E quando a palavra de Deus diz que o amor é contrário ao medo, o próprio Paulo, a própria palavra, na verdade, diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se não me engano, foi João que falou isso. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Ou seja, o verdadeiro amor, ele nos dá coragem. Se ele lança fora o medo, é porque ele coloca dentro de nós a coragem que nós necessitamos para vivermos a nossa vida, para fazermos o que precisa ser feito, tá bom? E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a coragem para enfrentar a vida. Acho que foi ontem ou anteontem. Acho que foi ontem, não me lembro se foi anteontem. Aconteceu um fato aqui no Rio de Janeiro com o pai de um psiquiatra chamado Ítalo Marcilli, o Dr. Cláudio Marcilli. Boa noite, Sandra, seja bem-vindo. O Dr. Cláudio Marcilli foi assassinado aqui no Rio de Janeiro quando estava chegando perto da sua clínica. Então ali ele foi assassinado e correu uma foto nas redes sociais. Nem separei a foto, esqueci de separar a foto. Deixa eu ver se eu consigo achar a foto aqui. O nosso produtor aqui, Breno, né, Stoffel da Adalto, está conosco aqui. Eu nem separei a foto, mas eu vou mandar para ele aqui agora e você vai ver a foto, né? Quem sabe faz ao vivo. E tô procurando o Breno ali no buscador. Ítalo Marcilli, né? Eu vou mandar uma foto aqui para vocês verem a foto que eu tô falando. Do assassinato do pai dele que aconteceu essa semana. E o Ítalo é uma pessoa muito querida na internet, muito querida por todos. Eu, particularmente, gosto muito do Ítalo. Aqui, essa aqui que é a foto. Eu gosto muito do Ítalo.
acompanho o trabalho dele e vejo o quanto o Ítalo Marcilli tem enchido o coração de muitas pessoas com coragem. Ele tem enchido o coração de muitas pessoas. Vou mandar para você aí ou você já pegou aí? Pegou aí? Então pode colocar, por favor. Como ele tem enchido o coração de muitas pessoas com coragem, como ele tem enchido o coração de muitas pessoas com esperança, com fé. E pensando nessa situação, ele tinha tudo para parar a vida dele, ele tinha tudo para deixar a vida dele de lado, ele tinha tudo para ficar somente ali se lamentando e com razão ou com justiça, se lamentando pela morte do seu pai, Você pode colocar aí, se conseguir a foto, já pode colocar. Se lamentando pela morte do seu pai, ele tinha com razão ali, estar se lamentando pela, como eu posso dizer, parar a sua vida, né? Tirar um tempo aí. Essa é a foto aí, você tá vendo aí cadê? Aqui. Você está vendo aí a foto aqui do meu lado, ele velando o corpo do seu pai ali, né? Os carros da polícia, isso aí correu o Brasil todo. O Ítalo é uma pessoa muito influente, é uma pessoa muito querida por muitas pessoas, por muitas famílias. E diante disso, né, o seu pai ali coberto com um lençol e ele ali velando o corpo do seu pai. O Ítalo tinha tudo para poder parar a sua vida, mas não. Eu não lembro se foi no dia seguinte ou se foi à noite. O Paulo colocou aí, tirar um momento para o luto. Sim, ele tinha todo esse momento, mas não, à noite ele já estava ali falando do curso, do projeto que ele tinha, porque visa alcançar milhares de pessoas. Pode voltar lá, tá? Se quiser. Visa alcançar milhares de pessoas, o projeto dele visa alcançar centenas de pessoas, milhares de pessoas. Hoje ele postou um print falando que mais de 120 famílias trabalham com ele, então dependem da empresa dele para o sustento. Agora ele tem uma mãe que é viúva, tem uma tia, tem uma família, tem uma esposa. Ele se tornou ali o patriarca da família, pois o patriarca tinha falecido. E muitas pessoas acharam, assim, como é que pode alguém, né, diante da morte do seu pai, da morte de um ente querido, ter atitude de continuar a vida, de olhar para a vida e continuar com a vida. Eu só posso te dizer o seguinte, o Ítalo ele foi enchido ali, ele foi cheio ali, vamos colocar assim, de uma coragem que vem através de Deus, de uma coragem que vem através do Espírito Santo para a nossa vida, uma coragem que faz a nossa vida continuar a caminhar, que nos faz continuarmos a viver, que nos faz continuarmos a caminhada, que nos faz enfrentar os problemas com a cabeça erguida. Queridos, nessa pandemia, uma das coisas que eu conversando com a Suelen, né, falei é que essa pandemia revelou o quanto as pessoas vivem com medo, o quanto as pessoas elas sentem medo, elas vivem debaixo do medo, elas vivem atraídas pelo medo, né? A morte, ela está aí constantemente diante de nós, e é uma realidade, é uma triste realidade, mas nós não podemos passar pela vida de um modo covarde, é isso que eu quero dizer. Nós devemos enfrentar a vida, nós devemos viver a nossa vida e não impedir que as situações que são comuns da vida nos paralisem, nos aprisionem diante dos problemas e das lutas que nós enfrentamos. Eu não estou aqui com um discurso de irresponsabilidade. Quando eu falo coragem, eu não estou falando de uma coragem irresponsável. Eu estou falando de uma coragem de você saber, de você ter ciência do problema, mas mesmo diante do problema, você não paralisar a tua vida, você não paralisar a tua história, você não deixar de servir aqueles que necessitam do teu trabalho, você não deixar de servir aqueles que necessitam do seu serviço, você não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito.
Entende? Mesmo diante das situações que nos acontecem. Como eu falei uma vez lá na igreja, uma certa pessoa, não lembro quem, né? Ainda bem que não lembre, né? E se lembrasse também não falaria o nome por ética. Mas eu não lembro quem chegou para mim e falou assim: poxa, pastor, quando eu vi a história do seu filho, que a pastora Sueli contou tudo que vocês passaram, assim, às vezes a gente pensa assim, parece, a gente olha e parece que o senhor não tem problemas na sua vida. Eu falei, claro que tem. Tenho problemas e tenho muitos problemas. A diferença é que eu decido não deixar com que esses problemas transpassem ou passem para outras pessoas que não tem nada a ver. E uma das coisas que eu aprendi na resolução dos meus problemas, os problemas da minha vida, é que deixar de servir, ficar em casa trancado, nada disso vai resolver o meu problema. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu amo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me dedico a Deus, a minha família, às pessoas, ali sim a minha mente consegue alcançar a saúde mental que eu preciso para que eu possa ter capacidade de resolver também os meus problemas. Paulo colocou aqui assim, ó, parecido quando Jesus, quando recebeu a notícia da morte de João Batista. Muitos ali podem, bem lembrado, né? Bem lembrado, Paulo. Muitos ali poderiam estranhar, como estranhar a atitude de Jesus? Poxa, o melhor amigo dele morreu e ele ainda continua aqui 4 dias ensinando, trabalhando, ministrando a palavra sobre nós. Depois de 4 dias é que foi ver a família do seu amigo. Entende? A vida, ela continua, a vida, ela precisa ser encarada com coragem. A gente precisa enfrentar a vida com coragem. E eu quero falar com você baseado em 2 Reis. Em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, a palavra de Deus vai contar a história de Eliseu com uma mulher que via toda vez que o profeta passava pela frente da casa dela, ela via o profeta Eliseu passando e ela convenceu seu marido a construir uma casa. Em algumas versões está escrito uma casa no muro, mas não era na frente da casa dela, era em cima. Tá? No hebraico diz que construiu uma casa na laje, ou seja, seria no terraço. Ela pegou o terraço dela e fez um quarto para Eliseu, colocou ali uma cama, uma cadeira, uma mesa, para que ele pudesse estudar, comer, ler os pergaminhos, descansar e continuar sua viagem. O profeta Eliseu, muito agradecido com aquela atitude daquela mulher, ele pergunta para ela o que ela tem necessidade, e aquela mulher, o marido dela era um homem muito rico e ela não tinha necessidade. Até que Geazi falou para Eliseu que ela não tinha filhos. E hoje não é muito comum, mas naquela época as mulheres queriam filhos e de preferência muitos filhos, até que, porque filhos são bênção. Um filho é bênção. Quando Deus envia um filho para uma família, é uma bênção que Ele está colocando nas nossas casas, na nossa vida. Eliseu ora por aquela mulher engravida e aquele menino, ele fica grande, né? E quando chega no versículo 18 de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 18 diz assim, ó: E crescendo seu filho, sucedeu que um dia saiu para trabalhar com seu pai que estava com os segadores, né? Que eles queriam colher. E disse a seu pai: ai a minha cabeça. Então disse o moço: levai-o à sua mãe. Então disse ao moço, né? Levai-o à sua mãe. Ele o tomou, levou à sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Provavelmente aquele garoto teve um AVC. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Pode ver que a casa não era, apesar de algumas versões a casa era colada no muro, aí a gente imagina que a casa era no quintal, ela lá na frente, não, mas a palavra está dizendo que ela subiu e colocou, então a casa era em cima. No hebraico diz que a casa era no terraço, era em cima, tá? Deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ele perguntou, né? Ou seja, não é dia de culto, vamos colocar assim, não é domingo, não é dia de culto, não tem culto lá, o que você vai fazer? Ela disse: vai bem, tudo vai bem. Ela arrumou a jumenta e disse ao servo: guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. O camarada foi levando ela, partiu ela, foi até o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, quando o homem de Deus viu ela de longe, ele disse para Geazi era o discípulo dele, né, seu servo: eis aqui a sunamita. Agora, pois, corre ao seu encontro e diz para ela, pergunta para ela: vai tudo bem contigo?
vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com seu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou-o nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la, e disse, porém, o homem de Deus, deixa ela, porque a sua alma está triste, cheia de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ou seja, ele falou, o Senhor não me mostrou o que está acontecendo com o coração desta mulher. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Em outras palavras, eu te pedi alguma coisa? Eu te pedi algum filho? É isso que ela está querendo dizer, te pedi alguma coisa? Não me enganes, eu não falei isso com você, olha, não me enganes. Então Eliseu disse para Geazi, olha, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não pare no meu caminho. E se alguém te saudar, não responda, põe o bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz, nem sentido, ou seja, o menino continuou morto. Geazi desceu, Eliseu ficou lá em cima com a mulher, ele pegou o cajado, colocou sobre o menino, e o menino continuou como morto, não aconteceu nada com ele, tá? O menino não despertou. Versículo 32. Então chegou Eliseu àquela casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles, né? Eliseu foi lá então, né? Chegou sobre aquela casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, Eliseu entrou, fechou a porta sobre eles, né, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, ou seja, ele ficou, tipo, provavelmente assim, não sei se a mão do garoto estava esticada, estava deitado, ou estava como numa cruz, eu não sei a posição. O que acontece é que ele ficou frente a frente com o garoto, igual os meus dedos estão aqui, ó. Um dedo na frente do outro, tá vendo? Ele ficou assim, deitado em cima do menino. A carne do menino aqueceu, depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra. Tornou a subir mais uma vez para mostrar que a casa era em cima, era no terraço. Se estendeu sobre ele mais uma vez, assim, né? Deitou de frente a frente com o garoto. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou e veio ela e disse, toma teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Tá bom? Só até aqui, só até o versículo 37. Você percebe aqui que Eliseu, ele entrou numa situação difícil. Eliseu, ele estava passando por uma situação difícil, uma situação assim, vamos colocar assim, complicada, uma situação cabeluda. E que para resolver essa situação, Eliseu precisou ter coragem. Queridos, os nossos problemas se resolvem com a presença de Deus, porém, Deus age através da nossa coragem. Eu quero que você escreva aí nos comentários, Deus age através da minha coragem. Escreve assim, Deus age através da minha coragem. Por quê? A coragem é um instrumento de Deus. Preste atenção. Perdão. A coragem, ela é um instrumento de Deus para que Deus revele a sua glória, para que Deus manifeste a sua glória. Preste atenção que os grandes milagres, tá? Os grandes milagres aconteceram na vida de homens e de mulheres que tiveram coragem. O Mar Vermelho se abriu porque Moisés teve a coragem de tocar no mar. Pedro andou sobre as águas porque teve coragem de pular do barco. Aquela mulher Ciro-Fenícia teve a cura da sua filha porque teve coragem de insistir com Jesus. Os grandes milagres, eles são fruto de homens e mulheres corajosos. Então Eliseu estava diante de um problema, vamos colocar assim, diante de uma situação cabeluda, tá? Diante de uma situação que talvez eu e você imagina alguém chegando para você e fala, olha, não te pedi um filho, meu filho está morto, agora te vira, porque eu não te pedi nada, você me deu algo que eu não tinha te pedido, você me trouxe um problema, agora resolva este problema. Você consegue imaginar alguém chegando e falando isso para você? Então Eliseu estava diante de um problema difícil. Talvez hoje você esteja diante de um problema difícil.
Talvez hoje você esteja diante de uma dificuldade familiar. Talvez hoje você esteja diante de uma dificuldade financeira. Talvez hoje você esteja diante de uma dificuldade de saúde. O que eu quero dizer para você é que você tem que entender que Deus vai agir através da sua coragem. A sua coragem, a sua atitude de coragem é um instrumento de Deus para que Deus revele o poder dele, para que Deus revele a glória dele. Amém, queridos? Amém? Então, assim, eu quero mostrar algumas atitudes de alguém que realmente tem coragem. De alguém que tem coragem, tá bom? Quando ela chega no versículo 28, ela chega diante de Eliseu, e ele diz assim, ela disse assim, ó, eu pedi ao meu senhor algum filho, não disse eu para você não me enganar, né? Vou colocar. Aí no versículo 29, Eliseu pega e diz assim para Geazi, olha, se arruma, né? Cinge os teus lombos, se arruma, toma o meu cajado nas tuas mãos, vai. Se encontrares alguém, não saúde, se alguém te saudar, não responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. E aí, versículo 31 diz assim, ó, Geazi foi, passou diante dele, colocou o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia voz nem sentido, e diz assim, ó, o menino não ficou curado. Por quê, queridos? Olha só, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, alguém que é corajoso, boa noite, Jurema, seja bem-vinda, boa noite. Alguém que é corajoso, alguém que enfrenta a vida com coragem, que esse é o nosso tema de hoje, ele não transfere o seu problema para outro. O problema era de Eliseu, ela chegou para Eliseu e disse assim, olha, eu te pedi algum filho, eu não te disse para você não me enganar. Então ela chegou para Eliseu e disse isso. Olha, eu não te pedi nada, não te pedi algum filho. Então o problema era de Eliseu, mas Eliseu disse para Geazi resolver o problema. Eliseu transferiu o problema para Geazi. Tá, foi até uma atitude corajosa, porque isso demonstrava fé. Dele falar, olha, pega o cajado, cara, é igual eu tá aqui, um problema aconteceu, o Breno tá aqui do meu lado, fala, Breno, vai lá, cara, resolve esse problema para mim, faz desse jeito que vai acontecer. É até uma atitude de fé, presta atenção, é até uma atitude de fé. Coloque o cajado sobre o rosto do menino e o garoto vai voltar a viver. É uma atitude de fé, você tá compreendendo? Que Eliseu tomou uma atitude de fé? Porém, essa atitude de fé não era para Geazi ter tomado, era para Eliseu ter tomado. Então, querido, não transfira a responsabilidade dos seus problemas. Você precisa olhar para os problemas que você está enfrentando e não esperar que outro venha resolver o teu problema. Deus pode usar pessoas para resolver o teu problema? Pode. Deus pode usar pessoas para te ajudar? Pode. Porém, Deus só vai utilizar pessoas a partir do momento que Ele vê em você a coragem, que Ele vê em você a disposição de ir atrás e resolver os seus problemas. Então, não transfira para outros a responsabilidade que é sua. Não peça que outros resolvam aquilo que é você que tem que resolver. Por que muitas pessoas não conseguem viver milagres? Por que muitas pessoas não têm a sua vida, assim, o suporte que necessita, a força que necessita? Ela não consegue passar pelos seus problemas, porque ela está sempre transferindo o seu problema para outra pessoa. Aqui eu quero abrir um parêntese, não foi o caso de Eliseu, mas eu quero abrir um parêntese aqui. Né? Existem pessoas que elas não conseguem viver a vida em abundância que Jesus tem para elas, porque elas estão sempre culpando os outros, sempre é o outro. Ah, o meu problema não se resolve porque o outro não fez por mim, porque o pastor não fez por mim, porque o fulano não fez por mim. Você acha que todo mundo tem que fazer algo por você. Mas não é assim, querido. Existem situações na vida que é você que tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. Tomar uma postura, tomar uma atitude, e aí você vai ver o manifestar de Deus surgindo através da sua vida, como Deus assim se manifestou através da vida de Eliseu. Quando foi Eliseu, o garoto viveu. Quando foi Geazi, o seu discípulo, o garoto não viveu. Então não transfira para o outro a responsabilidade que é sua. Não transfira para outros a responsabilidade que é sua.
Amém? Se você está entendendo, sobe os likezinhos aí para eu ver que você está entendendo. Dá um cliquezinho aí nos likezinhos para eu ver que você está recebendo essa palavra aí, está entendendo essa palavra. Não transfira para outros a responsabilidade que é sua, tá? Então, vamos falar de uma atitude de coragem de Eliseu. Versículo 32, quando não deu certo com Geazi, no versículo 32 diz que Eliseu desceu até aquela casa, né? Chegando Eliseu naquela casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Então olha aqui, vamos lá. Outro ponto. Busque ao Senhor, versículo 33. Ele orou ao Senhor. Por isso que eu falei, olha, ser corajoso é diferente de ser irresponsável. Você precisa buscar a direção de Deus. A diferença de um corajoso é que um corajoso, muitas das vezes, ele toma as atitudes, muitas das vezes inesperadas, ele toma atitudes inesperadas, porém, ele toma atitudes guiado pelo Espírito de Deus. Então, ele orou ao Senhor. Ele buscou uma direção de Deus. Então, preste atenção. Ele entrou naquele quarto. Ele olhou o garoto em cima da cama. Ele fechou a porta. Imagina comigo. Vamos lá, cria aí. Imagina aí. Ele fechou a porta. Ele olha para o garoto em cima da cama. E ele fala assim, cara, como é que eu vou resolver esse pepino aí? E ele começa, Senhor. E aí, Senhor? Boa noite, Gil. Seja bem-vinda. Ele olha o garoto e ele fala assim, e aí, Senhor? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo esse pepino? O que eu vou fazer? O garoto está morto, a mãe está me cobrando, eu preciso resolver esse problema. Queridos, ninguém toma atitude de coragem sem antes ter uma direção de Deus no seu espírito. Essa é a diferença de um louco irresponsável para alguém que é corajoso. Buscar orientação em Deus, colocar a tua esperança e buscar e clamar pelas forças que só nós encontramos no Senhor, é uma atitude de coragem. O que nos leva ao terceiro ponto. Nem sempre Deus vai te dar uma direção, preste atenção, para tudo aí que você está fazendo, se você estiver conversando com alguém, para tudo aí, preste atenção no que eu vou te falar. Nem sempre a direção que Deus vai nos dar, ela tem uma certa lógica. Muitas das vezes a direção que Deus nos dá está contrário àquilo que o mundo está falando, está contrário à lógica do mundo. E muitas das vezes, preste atenção no que eu vou te falar. Muitas das vezes a direção que Deus nos dá, ela coloca a nossa reputação em jogo. Vou te explicar por quê. Ele orou ao Senhor. Então, com certeza, Deus deu ali a ele um entendimento. Agora, olha o versículo 34. Com certeza, essa direção foi uma direção que Deus deu a ele. Olha, subiu à cama e deitou-se sobre o menino, pondo boca com boca, olho com olho, mão com mão. Se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Mas o menino não voltou à vida. Preste atenção, querido. Para um judeu, ainda mais um líder, tá? Um profeta, seja qualquer um, se fosse um sacerdote, qualquer outra pessoa, mas para um judeu, um líder, ainda mais um profeta, tocar num defunto iria torná-lo impuro, iria tornar Eliseu uma pessoa impura, e ele teria que fazer todo o ritual de novo. Com certeza ele deve ter feito, mas naquele momento ele seria considerado alguém impuro. Você compreende isso? Então, assim, ele colocou em jogo, vamos dizer assim, a reputação dele para poder viver aquilo que Deus tinha mandado. Então, assim, ele deixou de lado a religiosidade, ele deixou de lado muitas das vezes o pensamento que nós chamamos de pensamento científico,
Ele deixou de lado, vamos dizer assim, a, a razão humana, aquilo que a compreensão humana pode nos dar, para executar aquilo que Deus mandou que fosse executado. Queridos, somente alguém com muita coragem tem a capacidade de executar as ordens de Deus. Neemias construiu um muro em 52 dias. Não é um muro de uma casa, você não está entendendo. Em 52 dias ele não construiu um muro de um condomínio. Ele rodeou com um muro larguíssimo uma cidade. Ele reconstruiu uma cidade, um muro em volta de uma cidade. Boa noite, Ana Lu, boa noite, Diego. Ele reconstruiu um muro em volta de uma cidade em 52 dias. Nem sempre as coisas que Deus coloca no nosso coração, elas são lógicas aos nossos olhos, à nossa mentalidade. Então nós precisamos ter coragem para executar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Você tem noção do que foi Josué em Jericó? Senhor, como nós vamos destruir essa muralha? Olha, você vai rodear a cidade, você vai botar os sacerdotes na frente. Ou seja, nem homens de guerra eram. Você vai botar os músicos, levitas, ou seja, pessoas que só sabiam tocar instrumento, não sabiam pegar uma espada. E o povo, e vocês vão rodear durante 7 dias a cidade. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes, depois vocês vão tocar o chofar, as trombetas, e vão gritar, as muralhas vão cair. Você tem noção? Ah, pastor, tudo isso aconteceu no Antigo Testamento. Tudo bem, então vamos para o Novo. Somente com coragem a gente vê as coisas acontecer. Pedro estava no barco e ele teve coragem de pular num barco no meio de uma tempestade. Se não bastasse pular do barco, ainda era na tempestade. Como se não bastasse pular do barco na noite, na calada da noite, na tarde da noite, ainda era no meio de uma tempestade. Entende? Por quê? Por causa de uma ordem que Deus deu a ele. Vem. Senhor, se és tu, manda-me. E Deus falou, vem, pode vir. Então nem sempre as ordens que Deus nos dá, elas são lógicas à nossa compreensão. E nós temos que ter coragem, muitas das vezes, de colocar em xeque a nossa reputação, de colocar em xeque o que os outros vão falar. Mas se é Deus que está falando, se é Deus que está falando, nós devemos ter coragem de cumprir. Porque quando Deus fala, Ele vai cumprir. Como está escrito na palavra, Ele vela, ou seja, Ele vigia para que a sua palavra seja cumprida. É por isso que muitas pessoas não conseguem viver as promessas. É por isso que muitas pessoas não conseguem encontrar forças. É por isso que muitas pessoas se entregam às tristezas, elas se entregam às dores, elas se entregam ao desânimo, elas se entregam às angústias, porque elas não têm coragem de colocar em prática as coisas que Deus diz. E eu vou dizer, não necessariamente precisa ser, preste atenção no que eu vou te falar. Mais uma vez, para tudo aí e preste atenção no que eu vou te falar, tá? Não necessariamente são coisas novas, mas as pessoas precisam ter coragem de colocar em prática o que a Bíblia já diz. É simplesmente isso. Por exemplo, tem muitas pessoas que não têm coragem de pedir perdão, por isso vivem tristes. Tem muitas pessoas que não têm coragem de perdoar, por isso elas vivem amarguradas. Você está vendo? Não precisa nem falar de coisas grandes, mas de perdoar, de coisas que já estão aí, que você já sabe. Ah, mas eu vou perdoar aquele que me ofendeu, eu vou perdoar aquele que me fez mal. Vai, mas dói. Então você tem que ter coragem de perdoar aquele que te ofendeu, de perdoar aquele que te fez mal. Tenha coragem. Você precisa ter coragem. E, por último, você precisa ter coragem para continuar, mesmo que tudo dê errado. Olha o que diz a palavra. Versículo 34. Ele deitou sobre o menino, estendeu a mão sobre ele, a carne do menino só aqueceu. Versículo 35. Ele desceu, ou seja, ele saiu do quarto,
deixou o garoto lá em cima, andou naquela casa de uma parte para outra, e depois voltou a subir. Quando eu vejo isso, eu imagino Eliseu assim, cara, não deu certo. Deus falou para eu fazer, eu fiz e e não deu certo. Esse andou de uma parte para outra, ele estava andando de um lado para o outro. Ele estava andando de um lado para o outro. Paulo colocou aqui, né? Naamã ter que se banhar 7 vezes no Jordão. É verdade, é um bom exemplo também. Então imagina Eliseu de um lado para o outro, falando, meu Deus do céu. Senhor, tem uma outra direção? E Deus, não, é essa mesmo, esse é o caminho. Mas Senhor, eu já deitei sobre o garoto. Aí Deus fala, não, esse é o caminho. Mas Senhor, eu já fiz isso e não deu certo. E Deus continua falando, olha, esse é o caminho. Mas não está dando certo, Senhor. E Deus está falando, esse é o caminho. Então você precisa ter coragem para continuar, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando parece que as coisas não vão se resolver, que tudo vai dar errado, que as coisas vão continuar do mesmo jeito e de que nada vai mudar. Você precisa continuar. A gente precisa ter coragem para continuar na direção que Deus nos mandou. Vão ter pessoas que vão falar, olha, para, não está dando certo. Você imagina ele descendo e Geazi falando, e aí, deu certo? E ele, me deixa quieto, Geazi. E a mãe do menino lá, falando que não ia deixar ele, e a mãe do menino só parada, olhando para ele, esperando. Imagina a tensão na cabeça de Eliseu. E aí Eliseu falando, meu Deus do céu, o que eu faço? Tá dando errado, Senhor. Senhor, então vamos mudar a tática. E Deus, não, esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí ele tornou a subir, no versículo 35, ele tornou a subir, se estendeu sobre ele, ou seja, mais uma vez, fez de novo aquilo que Deus tinha mandado. Ele fez de novo. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A coragem de continuar numa direção que aparentemente está dando errado foi o que fez Eliseu viver aquele milagre. Você precisa continuar. Ah, mas Deus mandou eu ajudar, eu estou ajudando e só estou me ferrando. Se Deus mandou, continua. Ah, mas Deus mandou eu continuar nessa postura e parece que está dando tudo errado. Se Deus mandou, continua. Porque, querido, você pode não ver. Preste atenção no que eu vou te falar. A gente não pode esperar de Jesus somente nessa vida. Você pode não ver, tá? Você pode não ver as recompensas que já te aguardam nas regiões celestes. Mas o fato de você se manter em obediência, por mais que você não receba as recompensas nesta vida, com toda certeza, você será recompensado no porvir. Então não espere de Cristo só nessa vida. Faça, continue em obediência, porque a obediência é algo que Deus requer de cada um de nós. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso trabalho, ou seja, a nossa obediência a Ele, não é em vão. E hoje eu li um versículo pela manhã, eu esqueci, ó, acho que foi em Isaías. Acho que foi em Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi um versículo que eu li pela manhã, que Deus fala assim, olha, não foi em vão que eu pedi que vocês me obedecessem. Ou seja, por mais que as coisas estejam dando errado, nós não podemos. Isaías 45. Isaías 45, versículo 19, diz assim, olha, eu não falei de modo escondido, e eu não falei em lugar nenhum dessa terra. E eu não disse, eu não falei em lugar escuro da terra, né? Ou seja, Deus, em outras palavras, está falando assim, olha, eu não escondi de vocês aquilo tudo que eu iria falar, tudo que eu iria fazer. E aí, no versículo 19, ele vai dizer assim, olha, eu não disse à descendência de Jacó, me buscai em vão. Na NVT, deixa eu abrir aqui, vai estar, se vocês entenderem melhor. Deixa eu abrir aqui, que não abriu aqui não.
Tá abrindo aqui. Achei. Isaías 45. Isaías 45. Deixa eu abrir aqui. NVT. Na NVT vai estar assim no versículo 19. Eu não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, e eu nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Entende? Nada é em vão. É isso que ele está querendo dizer. Olha na NVI, para você ver. Na NVI. Na NVI vai estar assim no versículo 19. Isaías 45, versículo 19. Você vai entender mais ainda. Falei de modo secreto. Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó, me procurem à toa. Você está entendendo? Então você percebe que a palavra de Deus, a palavra do eterno Deus, ela nos mostra que nada é em vão. Então, querido, por mais que pareça que não está dando certo, por mais que pareça que você não está tendo resultados na sua obediência a Deus, na sua obediência a Deus, continue obedecendo, continue caminhando, continue na direção que Deus te deu. Continue na posição que Deus te deu. Porque precisa ter coragem para continuar. Mesmo que aos nossos olhos tudo esteja dando errado. Tá? Continue. Então nós precisamos ter essa, como eu posso dizer, atitude de coragem diante dos problemas da vida, tá? Diante das dificuldades, diante das lutas, nós precisamos ter essa atitude de coragem. Assim como Eliseu, se nós quisermos viver a vida com coragem, nós precisamos nós não podemos transferir para os outros os problemas que são nossos. Nós devemos assumir a responsabilidade, enfrentar o problema. Nós não podemos tomar qualquer posição sem antes consultar ao Senhor. A diferença do louco a diferença de um louco para, vamos colocar assim, para um corajoso é que o louco, ele é irresponsável. O corajoso, ele toma uma atitude debaixo de uma direção do Senhor. Uma vez que Deus deu a direção, nós temos que ter coragem de colocar em prática, porque nem sempre vai agradar o nosso coração, nem sempre vai agradar a outros, nem sempre vai agradar ou vai de acordo com a lógica humana, de acordo com aquilo que nós temos como certo ou como errado. Você pode ver que Eliseu precisou abrir mão da sua religiosidade para poder colocar em prática a ordem que Deus deu. E nós devemos ter coragem para continuar colocando em prática, mesmo que tudo dê errado, né? Mesmo que tudo dê errado, mesmo que não aconteça nada, nós devemos ter coragem para continuarmos na posição que Deus mandou até que tudo dê certo, tá bom?